Ô, agora é daqui pra cama, vambora. Depois daqui é Japa. Bora. Depois daqui é Japa. Existe um ditado que diz: a internet nunca esquece. Essa é uma forma intuitiva de explicar a importância de ter cuidado com a sua pegada digital, pois postagens, fotos ou vídeos não podem ser simplesmente apagados da internet para sempre, pois sempre vai ter alguém que vai salvar aquilo, seja por uma print. O que é isso aqui? Gente, uma criança, de repente... O que é esse clipe aqui? Não, apaga isso aí. Um reupload, um arquivamento, o que seja. Esse ditado, contudo, não é verdade. Ou pelo menos não é uma verdade absoluta. A internet esquece muitas coisas, especialmente aquelas que ocorreram no passado, na época pré-redes sociais, pré-Orkut, pré-YouTube, antes da tal democratização digital, quando a internet era uma coisa muito mais obscura. Muitas das coisas que aconteceram nessa época só existem na memória popular por meio de falaros e também por contos de pessoas que estavam lá quando aconteceu. E nesse jogo de telefone sem fio, esses eventos eventualmente se tornaram verdadeiras lendas urbanas da internet. De todas as lendas urbanas da internet antiga, existem poucas tão infames ou misteriosas quanto a lenda por trás de um arquivo circulado em fóruns de RPG antigos, nomeado JVK11660.esp. Hoje, tudo que resta desse arquivo são relatos e artigos escritos por pessoas que afirmam ter o baixado lá em 2008 ou que participavam das discussões em fóruns sobre ele. Não posso, mas a carência de vídeos, imagens ou links arquivados torna duvidosa a própria existência desse arquivo e do incidente relacionado a ele. A história de JVK é bastante repercutida como uma mera creepypasta, ainda que existam aqueles que juram que se trata de uma história verdadeira. Esse vídeo tem o objetivo de catalogar a lenda completa de JVK11660.esp, usando como fonte os artigos mais famosos, supostas prints e vídeos que sobreviveram à exclusão dos fóruns onde tudo ocorreu. E esse vídeo também busca catalogar as buscas e investigações que ocorreram nas décadas seguintes ao incidente. Aquele período do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 é considerado hoje como a era de ouro dos jogos de PC. O sucesso de Doom no começo daquela década mostrou ao mundo que jogos de computador poderiam competir com, ou até serem maiores, que os jogos de console. Assim iniciou-se uma verdadeira corrida pelo ouro, onde várias desenvolvedoras de games diferentes surgiram para entrar nesse mercado. Embora no começo o mercado tenha sido inundado por clones de Doom, logo os desenvolvedores começaram a experimentar um pouco mais e inúmeros gêneros e franquias famosas surgiram nessa época. Dentre as franquias que se destacam... The Sims, aquele The Sims, antes de... porque mudou, né? O The Sims hoje é de outra forma. Esse The Sims eu joguei muito. Vocês jogaram também The Sims? Tinha o The Sims na praia. Mas era bom, hein? Puta merda. Havia The Elder Scrolls, uma série de jogos de RPG de mundo aberto, onde o jogador cria seu próprio personagem e se aventura por um mundo de fantasia, com ênfase na exploração, replayabilidade e no fato das escolhas do jogador afetarem os NPCs e a história do jogo. Hoje, a série é mais conhecida pelo quinto jogo da franquia, The Elder Scrolls V: Skyrim. O primeiro The Elder Scrolls foi lançado em 94, o segundo em 96, mas embora eles tenham vendido até que bem pra época, o primeiro jogo da franquia que realmente... Ouvintes, alguém aqui zerou o Morrowind? Eu não zerei. Eu zerei o que veio antes, o Daggerfall. Fiquei louquinho com o jogo, ouvintes. Louquinho. Ouvintes, eu olhei pra janela. Tava de dia. Eu virei o dia e a noite jogando Daggerfall. Ô, joguinho bom, rapaz. Zerei o Oblivion Remastered desses dias. Não, nunca joguei Symphony of the Night. Nunca. Colocou ela no mapa foi o seu terceiro jogo, The Elder Scrolls 3 Morrowind, aconteceu de comigo 2002. em Skyrim. O jogo continha gráficos 3D revolucionários para a época, mapa era enorme, a história era boa e também não tinha medo de abordar temas mais sombrios, como escravidão ou tráfico humano.
Mas o que fez o Morrowind especial, ainda para os padrões atuais, é que se trata de um jogo que não segura a mão do jogador. O seu personagem poderia ser criado e desenvolvido com várias formas e builds diferentes. O sistema de magia e alquimia do jogo permitia que você criasse feitiços e poções customizadas. Você podia explorar qualquer parte do mapa quando quisesse e como quisesse. Você podia matar qualquer NPC dentro do jogo, até mesmo os donos de lojas e os NPCs essenciais para a história principal, e então sofrer as consequências disso. Haviam várias missões dentro do jogo que poderiam ser completadas de várias maneiras, e como o jogo não tinha marcadores no mapa para indicar onde você tinha que ir, o jogo esperava que o jogador realmente lesse a descrição da tarefa e perguntasse aos NPCs para conseguir as direções no mapa para certos locais. Então, por exemplo, ao aceitar uma quest onde você tinha que matar os monstros em uma caverna, ao invés de ter um marcador no seu mapa dizendo onde você tem que ir exatamente, o NPC que te dava a quest lhe dizia algo como: a caverna que você procura está ao sul dessa cidade, entre as duas colinas gêmeas e próximo de uma grande árvore cerejeira. Então você tinha que realmente seguir essas instruções e explorar o sul da cidade em busca desses pontos de referência, ou perguntando aos NPCs se eles sabiam mais sobre esse lugar. Era foda Todos mesmo. esses fatores fizeram de Morrowind um jogo extremamente único. Vocês lembram disso, pessoal? Era tanta side quest, isso me irritava um pouco. Morrowind tinha tanta side quest que eu não conseguia terminar nenhuma, porque eu ia pedir informação e eu já entrava em outra. E eu ia pedir mais uma informação e entrava em outra. E quando eu ia ver, eu já tava em 5 missões. Tá louco? Aclamado por fãs e críticos e vendendo mais de 4 milhões de cópias. 2002 não foi apenas o ano que Morrowind foi lançado, mas também o ano que fóruns de internet estavam em seu auge de influência e popularidade. Esse jogo era amplamente discutido em fóruns de videogames, principalmente porque o jogo era de mundo aberto e tinha muito conteúdo secundário que fazia dele bastante misterioso. Não haviam wikis detalhando tudo sobre o game na época, então a única forma de descobrir certas coisas era simplesmente jogando ou encontrando algum thread em um fórum falando sobre aquilo. Foi assim que a internet descobriu a maioria das quests opcionais, easter eggs, masmorras escondidas, receitas de itens, bugs e segredos do jogo. Mas no meio dos threads realmente úteis, haviam aqueles que entravam nos fóruns só pra inventar alguma coisa que nunca existiu de verdade, só pra zoar ou trollar com as pessoas. Assim surgiram as primeiras lendas urbanas do Morrowind. A maioria delas girando em torno de supostos easter eggs ou bugs dentro do jogo que não haviam sido descobertos até então, pelo menos supostamente. Um dos maiores exemplos de lendas urbanas do jogo é a lenda da Sombra das Ruínas do Emer. Então, pelo mundo de Morrowind, um dos tipos de masmorras que o jogador encontra são as Ruínas do Emer, que se tratam de grandes bunkers subterrâneos com uma estética quase que steampunk, construídos por uma civilização avançada que foi extinta milhares de anos atrás. Essas dungeons são repletas de tesouros valiosos, mas também de golems hostis, bandidos, aranhas mecanizadas e fantasmas do Emer que protegem as ruínas. Apesar desses serem os principais inimigos que se encontram nesses lugares, jogadores relatavam que a ruína do Emer, chamada Nshulefting, localizada no sul do mapa, continha um inimigo único àquela dungeon, que se tratava de uma sombra que rapidamente aparecia, atacava o jogador com um feitiço e então desaparecia. No momento que o jogador recebia um ataque dessa sombra, a música ambiente do jogo também se alterava, substituindo o tema já sombrio das ruínas do Emer por uma versão mais quieta, distorcida e com sussurros. Eventualmente, esse mito foi meio que desmentido quando os jogadores vagaram pelos arquivos das ruínas do Emer no set de construção de Morrowind, sendo um programa oficial da Bethesda que permitia que o jogador visse, modificasse ou criasse qualquer arquivo dentro do jogo. Os jogadores vasculharam todos os arquivos relacionados às ruínas do Emer no set de construção, incluindo aqueles específicos a Nshulefting, e não encontraram nada relacionado a nenhum inimigo sombra. O set de construção não era útil apenas para desmentir charlatões de fóruns, mas também porque facilitava pra caramba a criação de mods pro jogo. Alguns mods melhoravam os gráficos, outros consertavam bugs, outros adicionavam novos personagens e quests. E como a comunidade de mods do Morrowind era enorme, era quase como se o jogo tivesse conteúdo infinito, desde que você soubesse onde procurar.
Ô, Piranhas, diz que tinha um mod que você conseguia montar cavalo. Alguém aqui já chegou a ouvir falar disso? Morrowind diz que tinha um mod que você montava em cavalo. Conseguia andar de cavalo. A maioria dos mods eram postados em sites como Game Banana, ModDB ou nos próprios fóruns do jogo mesmo. Mas apesar desses sites terem moderação e medidas contra usuários maliciosos, você ainda tinha que tomar cuidado com os mods que você instalava. Algumas pessoas criavam mods falsos que se tratavam de arquivos que, quando abertos ou instalados no Morrowind, agiam na verdade como um vírus. Baixar um mod era um puro ato de confiança, mas mesmo assim, mods maliciosos não eram tão comuns e a comunidade de mods seguia enorme. 2006 a 2009 foi uma ótima época na comunidade de Morrowind. O ciclista baixou uma versão do mod do... qual que é o último? O Elder Scrolls, é isso que saiu? É o último, né? Ele baixou uma versão pornô. Ele falou que o jogo inteiro fica pornô. Todo mundo fica pelado. Tem cena de sexo. Falei, mas é bonequinho. Skyrim. É bonequinho. Skyrim. É bonequinho 3D transando. Ele falou, e é bom pra raio. Eu descasquei 3 hoje. Eu falei, caralho, ciclista, não é possível. Ele falou, porque tem um mod lá que deixa todo mundo pelado e eles fazem sexo. Apesar do jogo já ser considerado antigo e da sequência do jogo já ter lançado, ele continuava a ser discutido em fóruns. Várias pessoas novas começaram a jogar o game após descobrirem a série Elder Scrolls pelo Oblivion, e a comunidade de mods estava mais ativa do que nunca. Mas, dentre os mods que circulavam a internet em 2009, havia um em especial que chamou a atenção por todos os motivos errados. Esse mod em questão não tinha nenhum nome. O seu arquivo era nomeado simplesmente JVK1166Z.esp. Ele era notável por ser, na verdade, um vírus. O arquivo era compartilhado em boards pequenas de fóruns ou grupos de RPG, sempre longe de qualquer site ou board com uma moderação mais dedicada, e geralmente postado por alguma conta recém-criada, que compartilhava esse link por meio de um novo thread, ou diretamente enviando o arquivo pelo e-mail ou mensagem privada para outros usuários do respectivo site. As mensagens e postagens em questão descreviam o arquivo como um mod de Morrowind super legal, ou posando como um humilde desenvolvedor divulgando seu mod para as outras pessoas lhe darem feedback. Mas ao instalar o mod na pasta principal do Morrowind e abrir o jogo, o arquivo não parecia ser compatível com nenhum outro mod, forçando o jogador a desabilitar todos os outros mods só para poder rodar o game com aquele. E enfim, ele simplesmente travava na tela de carregamento. O jogo não congelava, por assim dizer. Ele só ficava carregando por muito tempo. Caso você realmente esperasse ele carregar por completo, o que geralmente levava mais ou menos 1 hora inteira, o jogo então só crashava. E depois desse crash, você não conseguia mais abrir o game, pois o tal mod corrompia os arquivos do seu jogo e todos os seus saves, lhe forçando a reinstalar o Morrowind e recomeçar qualquer save que você tinha. Também não era possível importar o arquivo no set de construção, o que reiterava a tese de que não se tratava de um mod verdadeiro. Quando os jogadores descobriram isso, se abriram threads alertando sobre o JVK, e então os usuários divulgando o arquivo começaram a ser banidos e suas postagens foram excluídas do fórum. Assim, depois de pouco tempo, o caso foi esquecido, servindo como mais um mero exemplo do perigo de baixar arquivos aleatórios da web. Um ano depois, o tópico JVK voltou a ser discutido em um fórum de mods de Elder Scrolls, dessa vez por conta de um thread feito por um usuário que afirmou ter recebido uma mensagem privada de uma pessoa que excluiu sua conta logo após enviar a mensagem. A mensagem em questão continha o arquivo do mod e um texto afirmando que para o mod funcionar, era preciso iniciar o Morrowind a partir do DOSBox, um emulador de MS-DOS, o sistema operacional da Microsoft antes do Windows. Surpreendentemente, isso realmente funcionava. Ao abrir o Morrowind com o JVK instalado pelo emulador, era realmente possível abrir e jogá-lo.
mesmo que o jogo tivesse um pouco lagado. Presumidamente, o motivo do mod só poder ser aberto com o DOSBox é porque ele continha um renderizador de gráficos mais antigo que necessitava o emulador, ainda que o mod não aparentasse visuais diferentes do jogo base. Além disso, todas as funções do menu não funcionavam, e a única forma de salvar e carregar o jogo era por meio do Quick Save e Quick Load das teclas F5 e F9 respectivamente. Mas o arquivo do Quick Save era salvo dentro do próprio arquivo do jogo, de tal forma que impossibilitava acesso a ele. E geralmente, esses arquivos dentro do próprio jogo ainda podem ser acessados por meio do set de construção, mas o JVK não abria no set de construção. O mais interessante é que, ao criar um novo save e começar a jogar, no momento que o jogador termina de criar seu personagem e sai da sala inicial do game para o mundo aberto, o jogo exibe a mensagem Prophecy has been severed. Quem já jogou Morrowind sabe que essa é a mensagem que aparece quando o jogador mata um NPC necessário para a progressão da história principal, e que agora é impossível zerar o jogo, a não ser que você carregue um save anterior. O fato dessa mensagem aparecer não apenas significa que algum NPC essencial já começa morto no começo do jogo, impedindo você de zerar ele, mas também significa que esse mod não é simplesmente uma versão mais bugada do jogo original, mas realmente adiciona mudanças propositais ao game. A descoberta que JVK, antes um vírus, na verdade se trata de um mod realmente, cativou a curiosidade da comunidade. O thread ganhou muita atenção e várias pessoas começaram a baixar o mod de novo com a esperança de descobrir alguma mudança ou meramente experienciar essa nova versão meio bugada do Morrowind. Conforme mais pessoas baixavam o mod, elas iam relatando as suas experiências e catalogando as mudanças que encontravam dentro do jogo. Mas em pouco tempo, a comunidade descobriu que o mod era bem mais ambicioso do que se antes pensava. Além da necessidade do DOSBox e o menu quebrado, haviam 3 coisas que o JVK adicionava ao jogo que os usuários do fórum logo descobriram. A primeira mudança é que aquela mensagem de Prophecy has been severed não é um blefe. Ao visitar NPCs essenciais para a quest principal, eles de fato se encontram sem vida. Os seus corpos nunca despawnam, então o jogador pode ir lá encontrá-los. A segunda coisa é que o jogador gradualmente perde vida. Não é uma quantidade muito grande, tipo 2 de HP a cada 30 segundos, mas isso lhe forçava a constantemente se curar, e como se isso não bastasse, a quantidade de dano e a frequência em que afetava seu personagem aumentava drasticamente quando o jogador permanecia parado sem movimento. Ao deixar seu HP esgotar dessa forma, o jogador morria, mas na tela de Game Over, que exibe o corpo do seu personagem brevemente antes de carregar o último save, aparecia um NPC rodeando seu corpo. Esse NPC foi chamado pela comunidade de O Assassino, e se tratava de um NPC humanoide com texturas completamente pretas que corria e andava pelo corpo do seu personagem quando ele morria assim, alternando entre uma animação de uma corrida de um humano e outra animação que se assemelhava à de uma aranha, com os braços e os pés no chão. Quase como se o jogo tivesse importando as animações de um inimigo aranha para um inimigo humanoide. Esse personagem aparecia apenas em 2 ocasiões, por alguns segundos quando o jogador morria devido ao esgotamento de HP, ou brevemente ao andar pelo mundo, aparecendo por apenas alguns segundos em cantos escuros, paredes ou na extremidade da neblina do mundo, antes de desaparecer ou despawnar, adicionando um aspecto de terror ao jogo. Os usuários passaram a acreditar que o assassino era o responsável pelo esgotamento de HP, e que a perda de vida acontecia pois ele era um inimigo invisível que constantemente atacava o jogador, se revelando apenas ocasionalmente ou na tela de morte. A terceira mudança do mod é que, ao anoitecer, todos os NPCs ainda vivos da cidade do jogo saem de suas respectivas casas e permanecem imóveis até o sol nascer novamente, e então voltarem para sua programação normal. Ao interagir com os NPCs nesse estado noturno, eles respondem ao jogador com uma única caixa de texto, que diz:
Olhe para o céu. O JVK continuou a ser o foco de várias discussões na comunidade de fóruns de Morrowind, ainda que fosse desconhecido fora dela, e esses recentes descobrimentos sobre a verdadeira natureza do mod apenas contribuíram para a grande curiosidade em volta dele. Jogadores começaram a explorar as 9 regiões do mapa de Morrowind em busca de qualquer mistério ainda latente ou de qualquer coisa que pudesse ajudar a desvendar, seja lá o que esse mod se tratava. Não demorou muito tempo até encontrarem a próxima peça do quebra-cabeça, localizada na região de Red Mountain, no centro do mapa. Lá, encontraram um NPC chamado Tieras, próximo à estrutura chamada Ghost Gate. Ele não existia na versão original do Morrowind e era, de fato, uma adição do JVK. O personagem se tratava de um elfo negro vestindo um manto texturizado com uma cor azul escura e com estrelas, quase como se a textura do manto fosse uma skybox de um céu anoitecido que foi colado naquele personagem. Ao conversar com ele, Tieras inicia com um diálogo: olhe para o céu. Caso o jogador clique na palavra céu, destacada em azul, ele então diz uma nova frase. Você pode sentir? Alguma coisa mudou. O mundo está morrendo. A salvação se encontra nos segredos dos anciãos. Encontre a cidadela. Após isso, o jogador recebia uma quest com a simples descrição: descubra o segredo dos anciãos. Apesar da descrição vaga e da falta de direções, um jogador do fórum logo descobriu a localização dessa tal cidadela. Uma ilha isolada no extremo oeste do mundo. Essa ilha já tinha chamado a atenção da comunidade antes por ser uma pequena terra visível ao abrir o mapa, que não existia no jogo original. Logo, encontraram uma forma de chegar nela por meio de um item chamado Pergaminho de Voo Icariano, que permitia o jogador pular longas distâncias por um breve momento. Ao usar esse item em algum desses pontos específicos no oeste do mapa, enquanto se olha para a direção da ilha, o jogador consegue aterrissar em águas próximas a ela e nadar o resto do caminho. Ao chegar na ilha, ela não possui nenhum ponto de interesse, além de uma única caverna com uma porta, que ao entrar, enfim, leva para a cidadela. A cidadela era uma masmorra, maior que todas as outras dungeons do jogo, separada em vários níveis diferentes. O primeiro nível era uma caverna escura com inimigos de baixo nível, como ratos e insetos gigantes. Ao final da caverna estava a entrada que levava ao segundo nível, muito mais difícil que o primeiro. O nível era inundado de inimigos mortos-vivos e fantasmas que drenavam os status do jogador. A forma mais fácil de progredir era simplesmente ignorando os inimigos e rushando até a porta que levava até o próximo. O terceiro nível tinha inimigos tão difíceis quanto, mas o layout estreito impedia o jogador de simplesmente ir em volta deles. Foi nesse momento que a maior parte dos jogadores deixaram o mod. Não aguentou. A dungeon da cidadela só poderia ser viavelmente completa por personagens de nível 20 ou mais. Isso requer um grind bem demorado. E mesmo no nível 20, a dungeon ainda era difícil. Não era possível usar trapaças porque o console é desabilitado no JVK, assim como os saves manuais. Merda. Como só era possível usar o Quick Save e o Quick Load, era fácil um jogador acabar dando Quick Save em uma situação impossível de se sair vivo, e daí o Quick Load reinicia de volta dessa situação impossível em um loop eterno, forçando o jogador a recomeçar do zero com outro personagem. Os threads sobre JVK foram perdendo atenção, mas ainda haviam alguns poucos usuários que insistiam em continuar suas tentativas de completar a cidadela. Desses poucos, alguns passaram no terceiro nível, que levava a outro nível difícil, dessa vez se assemelhando a uma ruína do Emer com criaturas de alto nível. Ao passar por essa fase, o jogador então entra em outra ruína do Emer, idêntica à antiga, porém mais escura, com vapor limitando a visão e com ruídos de máquinas tocando alto no fundo. Ao chegar no final dessa fase, o jogador entra na sexta e penúltima parte da cidadela,
que foi nomeada pela comunidade de Sala dos Retratos. Ela se trata de uma sala grande, sem inimigos, com retratos flutuando no centro da sala, que sempre ficam de frente ao personagem, como se estivessem olhando para o jogador. As imagens exibidas nesses retratos são arquivos .jpeg importados aleatoriamente da pasta Minhas Imagens do seu computador. Alguns usuários tiveram experiências um tanto cabulosas com isso, com os retratos exibindo fotos pessoais e de sua família, enquanto outros tiveram experiências bem engraçadas, com os retratos exibindo memes ou pornografia. No final da sala, havia um enorme portão de madeira que o jogo chamava de Sala dos Desejos. Contudo, o portão é trancado e aparentemente impossível de se abrir. Mesmo com uma habilidade de lockpick em nível 100, ou usando feitiços de desbloquear fechaduras, a porta se recusava a abrir ao interagir com ela de qualquer forma. Se o jogador passar pela sala de retratos e então sair da cidadela e voltar ao Tierras, É isso mesmo, Bormanês. todas as mensagens do NPC são substituídas por "Olhe para o céu". Ao tentar interagir com qualquer outro NPC a partir desse ponto, nenhum deles teria mais nenhuma fala Abre ou porta. diálogo sequer, a exceção sendo de noite, quando diziam apenas "Olhe para o céu". Curiosamente, o céu da noite do jogo realmente muda de aparência após o jogador voltar da cidadela, substituindo a skybox do Morrowind pela textura de um céu realista. E esse céu realmente se movia. A discussão em torno do mod estagnou com o aparente fim do conteúdo e a impossibilidade de abrir o portão do final da cidadela. Os que se sentiram frustrados só abandonaram os threads sobre o JVK, mas ainda assim, havia um único usuário que se destacou por, mesmo depois da maioria ter abandonado o mod, ele continuava a postar regularmente nos threads de JVK, crendo que havia mais a se descobrir sobre ele e que havia de fato uma forma de abrir o portão. Esse usuário anônimo que, para os propósitos desse vídeo, será chamado de Chris. Chris tinha uma tese muito curiosa sobre o mod. O céu realista pós-cidadela, que substitui o céu da noite do jogo original, não era apenas parecido com um céu real, mas era de fato um céu real. Em qualquer imagem do céu da noite, é possível saber qual é a data aproximada daquele dia que a foto foi tirada, com base nas posições das constelações estelares, prática chamada datação astronômica. E ao analisar a posição das estrelas do céu de JVK, a data aproximada daquele céu seria de fevereiro ou março de 2005. Como dito antes, o céu também se movia. As estrelas e o céu se moviam de tal forma que indicavam uma passagem de tempo equivalente a 2 meses por noite. E cada noite no Morrowind dura cerca de 24 minutos, um pouco menos de 1 hora na vida real para 24 horas dentro do jogo. Quando ficava de dia no jogo, o céu noturno era substituído pela skybox do dia, e quando anoitecia novamente, o céu noturno e as posições das estrelas voltavam da onde tinham pausado. Caso o jogador morresse, carregasse um save, dormisse no jogo ou voltasse à cidadela, a posição do céu resetava de volta para fevereiro de 2005. Chris estava convencido que essa passagem no tempo era a chave para desvendar o quebra-cabeça, que esse seria o significado da frase "olhe para o céu", como uma pista sutil, e que era necessário esperar até que a data dos céus correspondesse com a data de algum evento celestial futuro. O problema é que não era possível simplesmente deixar o jogo rolando de fundo por 24 horas seguidas, justamente por conta do seu HP constantemente diminuir, e diminui bem mais rápido se o jogador ficar imóvel. É muito Se tempo alguém livre, só viu, 64? deixasse o jogo Muito. rolando sem atenção, quando olhasse de volta, só seria recebido com a tela de Game Over com o assassino em volta do corpo do seu personagem. Então, Chris se dedicou a jogar o game por dias seguidos, pausando apenas de vez em quando, compartilhando suas experiências no fórum para outras pessoas. Essas experiências viriam a comprovar sua tese de que, de fato,
coisas no jogo mudam conforme as noites passam. Após 24 horas na vida real em gameplay, o equivalente de 5 anos no movimento das estrelas, a IA do assassino muda de forma drástica. Ao invés de apenas drenar a vida do jogador enquanto invisível e de vez em quando aparecendo na distância antes de desaparecer, o assassino agora começou a aparecer e desaparecer mais perto do personagem. E quando isso acontecia, ele gritava. Me assustou, filho da puta. Quando percebeu isso, Chris voltou à cidadela para verificar se esse era um sinal que o portão havia aberto. Mas ao chegar na sala dos retratos, a porta ainda estava fechada. Como reentrar na cidadela é uma das coisas que reseta o movimento do céu, ele também tinha que recomeçar as constelações do zero. Outras pessoas contribuíam para a discussão, com seus próprios relatos após sair da sala dos retratos. O relato mais curioso veio de um usuário que afirmou ter avistado o assassino em sua cópia original do Morrowind. Só para clarificar, mesmo se você instalasse o JVK no seu jogo, ainda era possível jogar o Morrowind original ao simplesmente fazer um backup ou reinstalar o jogo em outra pasta. Contudo, esses usuários relataram encontrar o assassino em suas cópias limpas do Morrowind, após sair da cidadela em sua cópia com o JVK. Isso poderia ser apenas um erro de identificação, um relato falso, uma trollagem, ou então que o JVK seria capaz de exportar elementos do mod, detectando outros executáveis do Morrowind, da mesma forma que o jogo escaneava a pasta Minhas Imagens para fazer o efeito da sala de retratos. De qualquer forma, após mais 3 dias no seu experimento, Chris relata mais uma mudança na gameplay. No meio de uma noite, quando os NPCs andavam para fora de casa e falavam "olhe para o céu", como de costume, seu jogo começou a ficar escuro, muito escuro, como se o brilho do jogo estivesse diminuindo até o ponto de não ser possível enxergar nada. Era preciso aumentar o brilho do monitor até o máximo para poder ver qualquer coisa. Depois de um tempo com o jogo completamente escuro, algumas figuras diferentes começavam a aparecer no jogo. NPCs estranhos correndo de um lado para o outro, que então corriam para longe quando o jogador tentava se aproximar. Era difícil enxergar qualquer detalhe deles além da silhueta por conta da falta de brilho. Chris novamente enxergou isso como um sinal e foi voltar à cidadela. Enquanto nadava, após usar o pergaminho de voo, ele reparou que esses NPCs estavam nadando junto com ele em direção à cidadela. Após chegar no portão de novo, esperando poder abri-lo, ele ainda estava fechado. Mais uma vez, as constelações reiniciaram. Chris teria que recomeçar tudo de novo, então ele só anunciou que havia desistido de tentar desvendar o mod em um post cheio de palavrões e frustração. Como Chris era o principal usuário ativamente investigando o mod, a discussão estagnou por um bom tempo. Chris continuava ativo na comunidade e em outros threads, raramente mencionando o JVK, mas acabou sendo banido nos meses seguintes por toxicidade e conduta ofensiva contra outros usuários. No meio de 2010, depois de um bom tempo sem jogar o mod, o usuário voltou a experimentar com o jogo. Como Chris tinha sido banido do fórum que frequentava, ele relatava seus experimentos no JVK apenas aos seus amigos próximos, mas um deles compartilhou as suas mensagens ao público. Banido. Eu sei que não deveria estar perdendo tempo com isso, mas com as férias da faculdade, eu fiquei com tempo livre e voltei a jogar JVK. Já é quase 2011 e coisas diferentes já estão acontecendo. A tela começou a escurecer, e uma vez que fica escuro, nunca mais clareia. Permanece assim. Então, os NPCs começaram a se mover. Todos na vila de Seydanin se moveram para aquela pequena caverna no lado da cidade e se instalaram lá. Eles mataram os bandidos que estavam dentro e agora apenas ficaram parados. Eles não falam mais nada. Não fazem nada quando você clica neles. Eu dei um quick save e matei um deles e ele ficou parado até morrer sem se defender. E é assim em todos os lugares.
você tem que andar pelo mapa, já que os NPCs de transporte e fast travel também estão todos em cavernas agora. E todas as cidades e vilas estão desertas. Os NPCs estão todos em cavernas e tumbas. Todos na cidade de Vivec estão nos esgotos. Na região de Ghostgate já não existe mais nenhum NPC. O Tierra sumiu e não há mais ninguém, nem nas cavernas próximas. Já não basta o brilho do jogo estar extremamente baixo, como também agora as noites são perpétuas. Então o céu está constantemente se movendo. Mas as estrelas e os planetas não estão se movendo direito. É cada vez mais difícil saber qual é a data do céu. Eu também percebi que agora nem tem mais inimigos pelo mundo. O meu personagem está completamente sozinho. Bom dia. Essa última postagem com as mensagens do Chris foi o último relato de JVK 1166Z na internet. O motivo de nós dependermos de postagens antigas para saber desse mod é porque as postagens são as únicas coisas da época que sobreviveram. O arquivo do mod nunca foi encontrado. Isso se ele sequer existiu mesmo. Em 2011, a história de JVK foi publicada como uma creepypasta no site Creepypasta Wiki. Entre 2012 e 2015, a história de JVK começou a ser amplamente compartilhada na internet e narrada por youtubers de terror da época. O mod recebeu atenção depois de anos, mas isso também dividiu a internet em dois lados. Haviam aqueles que viam a história como uma mera creepypasta e lenda urbana, e haviam aqueles que acreditavam que JVK era de fato um mod real, que havia se tornado Lost Media. Assim, usuários da internet, principalmente da comunidade de Morrowind, iniciaram uma busca pelo mod. O primeiro passo dessa busca seria buscar menções ao mod na internet da época de 2008 ou 2009. Apesar do artigo na Creepypasta Wiki de abril de 2011 ser o mais acessado de qualquer outro, a história não origina desse site. Existem menções da história em fóruns de Elder Scrolls em janeiro de 2011, e uma postagem sobre o JVK em um blog chamado Inus Creepy Stuff, de novembro de 2010. Essa postagem de blog é a publicação sobre JVK mais antiga que conhecemos. Mas também não foi a primeira menção do mod na internet. O blog em questão se trata de um depósito de histórias e creepypastas da internet. O dono do blog não foi o criador da história, mas simplesmente alguém que repostou a história no site. A postagem original da versão creepypasta da história do JVK foi completamente perdida. Também não é possível encontrar menções mais antigas do mod em fóruns de Elder Scrolls, quando tudo teria acontecido. Mas essa busca é limitada pelo fato de vários desses fóruns da época terem sido excluídos e não arquivados. Naquela postagem do blog de 2010, a maioria dos comentários são de pessoas questionando se a história é real ou não, perguntando se alguém tem o link do mod, ou falando da história como uma ficção e elogiando a escrita. Mas curiosamente, alguns usuários responderam afirmando que tinham de fato o arquivo do mod. Destes, alguns realmente disponibilizaram um link de download. Mas já era. Mediafire caiu. Antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de anunciar que existem novas estampas na loja do canal. Olha! Assim como várias outras estampas relacionadas à cultura e história da internet. Também, eu gostaria de agradecer os membros do meu canal. Em especial, os banqueiros de Tel Aviv. Muito obrigado! Celton Lanes, Guilherme James, Caio, Liucano 67 Pereira da Silva Epstein, AK Brasil, o J do Bem, Abenes, ADF, o Patranovista, Yorudan, Ceborreia Games, Pindola de Borboleta, Darmático, Comic D, Lord Herrick, Murilo Floriano Glushenko, German, Ninninzin, Trevoso, Zeta, Diego Hermógenes, João China Oficial, Cel Soares, Guilhermo Frutiger, My Name is Oye Oye Oyege Bunge da Raposito tá roubando, Lésbica Futurista, Miari Maiker e Luiz Santana. Muito obrigado. É claro que eu também agradeço os donos dos campos de arroz, cujas doações generosas permitem que o meu canal continue ativo. Muito obrigado. Olha os excêntricos.
Enfim, muito Essa obrigado semana nós e assistimos de do volta Data. ao vídeo. Pode ficar tranquilo. Essa semana a gente assiste. Confia no pai. Ao baixar o arquivo e abri-lo, nos deparamos com os seguintes conteúdos. Primeiro temos o JVK1166Z.esp. Esse parece ser o arquivo original do mod, e as suas propriedades afirmam que ele é um arquivo datado em 31 de dezembro de 2007, o que de fato corresponde com a época que o mod teria sido feito. Core e Mission.level parecem ser só arquivos auxiliares ao funcionamento do mod. Assassin é uma pasta que contém vários arquivos de áudio e uma subpasta. Os arquivos de áudio são os seguintes. A subpasta Archive contém mais alguns arquivos .level. No .zip também tem mais 2 arquivos de texto. ttrs.txt, um arquivo de texto que contém aquilo que parece um log de mensagens aleatórias entre 3 usuários diferentes, mas essas mensagens não possuem nexo nenhuma com a outra, como se fossem pedaços de conversas diferentes misturadas em uma só. Já o arquivo readme.txt é outro arquivo de texto de alguém que parece ter simplesmente se deparado com esse arquivo e está o compartilhando. Resumidamente, ele diz que não sabe o que o ttrs.txt significa e alerta que o JVK é um vírus e que não é recomendado instalá-lo em sua cópia de Morrowind. O Dota é o pai do LoL, né? Então, eu o instalei na minha cópia de Morrowind e abri o jogo. Pois é, o jogo não abre. E não é porque eu preciso do DOSBox. Ao abrir esse JVK com o Notepad+, dá pra ver um pouco do código e mensagens que estão ali nesse arquivo. E é aqui que percebemos que essa cópia do JVK é uma farsa. Esse arquivo é simplesmente um arquivo .esp de um mod aleatório de Fallout 3. E os arquivos .level são save files e arquivos de textura do jogo Star Wars Battlefront 2 de 2005. Vários anos depois, em abril de 2021, um youtuber russo chamado Honest Games publicou um vídeo intitulado JVK Original do Morrowind, Desvendei o Segredo da Creepypasta, onde afirma ter encontrado o mod original da lenda. No vídeo, Honest descreve um pouco da lenda, analisa o arquivo que encontrou, mostra uma gameplay para provar que se trata do mod real e instrui os telespectadores a baixarem o mod pelo link da descrição. Então, eu baixei o arquivo do Google Drive do russo sem nenhuma inspeção antivírus e abri no meu computador. De fato, os arquivos pareciam ser algo referente ao mod de Morrowind, então eu instalei e fui ver com meus próprios olhos. O jogo realmente abriu com o mod instalado, mas logo de cara essa versão já apresenta algumas mudanças diferentes daquela descrita na lenda. O jogo pode ser aberto mesmo sem o DOSBox, o menu é funcional e o console pode ser utilizado. Ocasionalmente, ou ao ficar parado por muito tempo, o jogador é atacado pelo assassino, embora ele seja visível quando faz isso. Indo até Ghost Gate, é possível encontrar o Tieras, o NPC que alerta sobre a cidadela, as suas falas sendo as exatas descritas na lenda. Saindo de Seydanin, eu coletei os pergaminhos de voo icaniano de um NPC morto. Eu fui até o ponto mais ao oeste do mapa e voei até a ilha, onde lá se encontrava a entrada para a cidadela. Como o mod não desabilita comandos de console, eu usei um comando de invencibilidade e rapidez para passar pela dungeon. As suas fases sendo também idênticas às descrições da lenda, o que me ajudou a navegar por elas. Ao fim, eu me deparei com a Sala dos Retratos. Infelizmente, o jogo não carregou as imagens da minha pasta de imagens, mas ao final da sala, existe o portão que leva à Sala dos Desejos. Além dessa porta... Vocês viram? Ia ser um monte de wave aqui. Um monte de wave.
estaria a solução para um dos maiores mistérios da internet. Contudo, mesmo usando trapaças de console, é impossível desbloquear esse portão. Voltando ao vídeo do russo, ele deduz que para o portão se abrir, se deve esperar vários dias dentro do jogo, como era sugerido na história original. Ele usa um comando de console para avançar o tempo em 444 dias, e com isso, ele abre a porta. A porta então leva o jogador para uma caverna sem saída, e com um NPC, Yagrum Bagarn, dentro do local. Ao conversar, ele exibe uma mensagem em russo que diz o seguinte: "Você chegou tão longe. Deixe-me falar uma coisa para você, jogador. Eu sinto que vão escrever nos comentários desse vídeo de 1º de abril que isso é um clickbait e que você é um comedor de ordinário que decidiu cobrir um tópico esquecido." Pois é, esse mod não é o JVK original, mas sim uma pegadinha de 1º de abril do Honest Games. Mas apesar disso, esse mod é a mais fiel recriação do JVK que existe na internet. Ó pra você ver. Isso aqui tem uma parte do Dark Souls 1 que é desse jeito purinho. Ó pra você ver, com certeza o Dark Souls deu uma chupada nisso aqui. O JVK que existe na internet. Hoje, já se passa cerca de 16 anos desde a primeira menção de JVK na internet que nós sabemos. A falta de evidências e a inconclusão na busca pelo primeiro post referente ao mod levam a crer que tudo se trata de uma mera creepypasta. De qualquer forma, a história de JVK e a busca pelo mod segue sendo uma das mais icônicas da internet antiga e influenciou várias lendas urbanas da sua época. Histórias como Ben Drowned, Lua Pálida, Síndrome de Lavender Town, Godzilla NES também surgiram em 2010. Seja por influência direta da lenda, ou pelo movimento de história de terror do qual fez parte. A história de JVK não é apenas uma das primeiras lendas urbanas da internet, como é também lembrete de uma época, da era de ouro de lendas urbanas sobre videogames, e onde a internet era um lugar um pouco mais misterioso, um pouco mais ofuscado. Lavandertal dava medo mesmo. Lavandertal dava medo mesmo. É verdade. Bom dia, gente. Valeu.